Veremos agora um assunto pontual a respeito dos proventos recebidos por aqueles que vivem em união estável ou são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de analisarmos dois exercícios que tratam deste assunto, vamos ver primeiro qual é o regramento legal a respeito do regime da comunhão parcial de bens. A regra geral está prevista no artigo 1658, que vai dizer que comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Os bens que sobrevierem são aqueles bens que o casal passa a ter, adquire na constância do casamento. No mesmo sentido, inclusive, é o 1660, inciso 1, dizendo que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. O 1658 menciona algumas exceções, ou seja, bens que ficam de fora dessa comunhão. E o inciso 6º, que é o que a gente vai tratar agora, vai dizer que não se comunicam, ou seja, excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Pessoal, proventos são rendimentos. Salário, rendimentos do profissional autônomo, do profissional liberal, tudo aquilo que a pessoa recebe. Os rendimentos, quando eles passam a integralizar, quando eles passam a fazer parte do patrimônio de uma pessoa, eles, e na constância do casamento ou da união estável, é claro, eles são considerados bens comuns e, portanto, comunicam-se. Então, a partir do momento em que a pessoa que vive em união estável ou em casamento pelo regime da comunhão parcial de bens recebe esses rendimentos, isso integra o patrimônio dela e, portanto, passam a ser bens partilháveis. O que este artigo está excluindo diz respeito ao direito aos proventos. Ou seja, o direito a receber aqueles proventos, o direito a receber aquele salário, aquela renda, não é comunicável. Então, com o fim desse casamento ou da união estável, não vai haver mais essa integralização de patrimônio comum. E aí, portanto, a pessoa não terá direito a esse provento. Isso vai ficar mais claro agora com a análise de duas atividades para tratar desse assunto. Diogo, promotor de justiça, casou-se com Flávia pelo regime da comunhão parcial de bens em 2015. No ano seguinte ao enlace, portanto, em 2016, Diogo adquiriu um apartamento em Belo Horizonte e, em 2017, um automóvel, exclusivamente com os proventos de seu trabalho. Com o desejo de se divorciarem neste ano e considerando que durante todo o período em que ficou casada, Flávia não auferiu nenhuma renda, auferir e receber, aponte como deve ser realizada a partilha dos bens do casal, justificando sua resposta. Pessoal, o Diogo, enquanto ele esteve casado, na condição de promotor de justiça, ele teve rendimentos. Com esses rendimentos, ele fez frente aos seus gastos mensais e, além disso, acumulou o suficiente para adquirir um apartamento em Belo Horizonte e um automóvel. Como essa aquisição foi na constância do casamento, por força do regime da comunhão parcial de bens, nós vimos lá os artigos 1658, inciso 1º, e 1660, também inciso 1º, esses bens adquiridos na constância, eles se comunicam. Então, esses bens aqui são bens comuns do casal. Metade do apartamento vai para Diogo, a outra metade para Flávia, metade do automóvel para Diogo, metade do automóvel para Flávia. Agora, com o fim deste casamento, Diogo, como promotor de justiça, vai continuar recebendo seus rendimentos. Será que a Flávia tem direito a receber metade do salário do Diogo até que ela morra ou o Diego morra? Não. É isso que esse artigo 1659, inciso 6, quer dizer. Direito a esses proventos, não. Mas direito ao que o Diogo acumulou com o recebimento desses proventos na constância do casamento, sim, Flávia tem direito.
Vamos ver mais uma atividade no mesmo sentido, que vai tratar dessa questão dos proventos. Em 2017, Paulo, desempregado, passou a viver em união estável, sem qualquer formalização, com Catarina. Pessoal, quando a união estável é sem formalização, a gente já sabe que, por força do artigo 1725 do Código Civil, a essa união estável se aplica o regime da comunhão parcial de bens. Catarina, que é uma diretora executiva em uma grande empresa. Na constância da união, Catarina adquiriu, com proventos exclusivos de seu trabalho, uma casa em 2018. Com o desejo de dissolver a união neste ano, e considerando que durante todo o período em que viveu com Catarina, Paulo não auferiu nenhuma renda, não recebeu nenhuma renda, aponte como deve ser realizada a partilha de bens do casal, justificando sua resposta. Pessoal, a casa adquirida por Catarina foi apenas com os rendimentos, com os proventos dela. Mas a partir do momento em que ela recebeu esses rendimentos, esses proventos na constância do casamento, da união estável, desculpem, houve a comunicação desse bem. Portanto, por força lá dos mesmos artigos 1658, inciso 1, e 1660, inciso 1 também do Código Civil de 2002. Essa casa deve ser destinada 50% para a Catarina e 50% para o Paulo. Agora, a Catarina, como diretora executiva, enquanto estiver trabalhando, ela vai receber esses proventos decorrentes da profissão dela. Será que Paulo tem direito a receber, mesmo com o fim da união estável, metade desses proventos? Não. Esses proventos, depois que terminar essa união estável, esses proventos são exclusivamente de Catarina. Tudo aquilo que ela recebeu na constância da união estável, que integralizou o patrimônio dela, vai ser comunicável. Mas o direito aos proventos é apenas dela. Artigo 1659, inciso 6º do Código Civil de 2002.